2 horas depois de enterrar meu filho de 8 anos, com a voz trêmula, a professora dele me ligou. Ela disse: Dona Hilda, encontrei algo que a senhora precisa ver. Venha à escola e me encontre na diretoria agora mesmo. Não conte à sua família nem a ninguém, isso é perigoso. E quando cheguei, a figura parada na porta me fez estremecer. Eu não esperava, porque aquela pessoa era... Antes de a história começar, por favor, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação possa crescer ainda mais e trazer histórias cada vez mais interessantes. 2 horas depois de enterrar meu filho de 8 anos, a casa parecia um inferno frio. O perfume de lírios e crisântemos ainda impregnava meu nariz, misturado ao cheiro de terra úmida que grudava na barra do meu vestido preto. As pessoas ainda circulavam pela sala, sussurrando palavras de condolências que soavam vazias aos meus ouvidos. Diziam que eu precisava aceitar. Diziam que Gabriel agora estava em paz no céu. No entanto, nenhuma daquelas palavras era capaz de aliviar a dor que dilacerava meu peito. Gabriel tinha apenas 8 anos. Era um menino saudável, alegre e cheio de energia. O médico disse que foi uma parada cardíaca súbita, uma anomalia médica rara. Eu não acreditei, mas não tinha forças para contestar. Fiquei sentada no canto do quarto, olhando fixamente para o porta-retratos de Gabriel sorrindo, enquanto segurava um troféu de uma corrida. Lá fora, meu marido, Dimas, cumprimentava os convidados. Seu rosto estava inchado, os olhos vermelhos e os ombros caídos, como se carregasse o peso do mundo. Todos elogiavam a força de Dimas. Diziam que ele era um marido e pai extraordinário, mantendo-se firme por sua esposa que estava destruída. Eu o observava pela fresta da porta do quarto entreaberta. Dimas recebia um abraço do Sr. Augusto, o presidente da fundação onde Gabriel estudava. O Sr. Augusto dava tapinhas fortes nas costas de Dimas, oferecendo o apoio moral como um pai faria um filho. Aquela cena deveria ter me comovido, mas por algum motivo, algo me causava náuseas. Meu celular vibrou em cima da cama, quebrando meu longo devaneio. A tela acendeu, exibindo o nome da professora Regina, a tutora do Gabriel. Franzi a testa. Por que a professora ligaria em um momento como este? Ela não tinha ido ao enterro mais cedo? Com as mãos trêmulas, deslizei o botão verde e coloquei o celular no ouvido. A voz do outro lado soava muito baixa, quase como um sussurro sufocado pelo medo. Regina parecia em pânico. Sua respiração estava ofegante, como se estivesse escondida em um armário apertado. Regina me pediu para ouvir com atenção. Ela disse que encontrou algo que eu precisava ver com meus próprios olhos. Algo deixado na gaveta da carteira de Gabriel. Sua voz tremia violentamente quando me pediu para ir à escola agora mesmo e encontrá-la na sala dos professores. Ela enfatizou uma coisa que fez meu sangue congelar. Proibiu-me de contar a qualquer pessoa, inclusive a minha própria família. Ela disse que era perigoso. Meu coração disparou, mais rápido do que nunca. A dor que me paralisava transformou-se subitamente em alerta. Havia uma urgência na voz de Regina que eu não podia ignorar. Não era apenas uma ligação sobre objetos esquecidos. Era sobre Gabriel. O instinto de uma mãe que acabara de perder o filho assumiu o controle. Limpei as lágrimas do rosto com força. Eu precisava ir até lá. Precisava saber o que ela queria dizer com perigoso.
Saí do quarto com passos vacilantes, forçando uma aparência de fraqueza. Aproximei-me de Dimas, que ainda conversava com o Sr. Augusto na varanda da frente. Sussurrei para Dimas, dizendo que minha cabeça doía muito e que eu precisava de um remédio para enxaqueca que havia ficado no carro e que aproveitaria para buscar um pouco de ar fresco no mercadinho na frente do condomínio. Dimas me olhou com um olhar triste e convincente. Ele se ofereceu para ir buscar, mas eu recusei educadamente. Disse que precisava de uns 15 minutos sozinha. O Sr. Augusto sorriu de leve, sugerindo que eu não demorasse muito, pois o vento da noite não faria bem à minha condição física fragilizada. Assenti respeitosamente e apressei-me em direção ao meu carro, estacionado no final da rua. O caminho até a escola de Gabriel pareceu interminável naquela noite. Uma chuva fina começou a cair, fazendo o asfalto brilhar sob a luz fraca dos postes. Minha mente estava um caos. O que Regina teria encontrado? Por que ela estava tão assustada? E por que me proibiu de contar ao Dimas? Durante todo esse tempo, Dimas foi o pai perfeito para Gabriel. Não era possível que ele tivesse algo a ver com o perigo mencionado por Regina. No entanto, a dúvida começou a crescer, espalhando-se como ervas daninhas nas paredes do meu coração. A imagem do rosto pálido de Gabriel no hospital voltou a me assombrar. O médico disse que seus órgãos pararam de funcionar, mas Gabriel nunca teve histórico de doenças graves. O prédio da escola parecia assustador à noite. O portão da frente estava entreaberto, como se tivesse sido deixado destrancado de propósito para mim. O segurança não estava no posto de vigia. Talvez estivesse fazendo a ronda, ou talvez nem houvesse guarda naquela noite, já que a escola estava em luto por Gabriel. Estacionei o carro um pouco longe, debaixo de uma grande figueira que escondia a visão da rua. Eu não queria que ninguém visse meu carro ali. Com passos rápidos, atravessei a garoa, correndo em direção ao corredor principal. Os corredores que costumavam ecoar as vozes das crianças estavam silenciosos. Apenas o som dos meus próprios passos ecoava no piso de cerâmica. Meu destino era a sala dos professores no segundo andar. A luz do corredor estava apagada, restando apenas a claridade fraca vinda das luzes do jardim lá embaixo. No entanto, vi um feixe de luz saindo pela fresta da porta da sala dos professores. Regina devia estar lá. Apressei o passo, mas, por algum motivo, minha intuição piorava. O ar parecia pesado, como se algo estivesse à espreita na escuridão. Lembrei-me de Gabriel contando quanto gostava da professora Regina, porque ela era paciente e bondosa. Se Regina estava apavorada daquele jeito, algo muito grave estava acontecendo. Cheguei à porta da sala dos professores. Ela não estava totalmente fechada. Havia uma fresta de uns 10 centímetros que me permitia espiar para dentro. Prendi a respiração, tentando analisar a situação antes de entrar. Meu coração pareceu parar de bater ao ver a cena lá dentro. Regina não estava sozinha. Ela estava encurralada em um canto da sala, perto do armário de arquivos. Seu rosto estava pálido como um cadáver, os olhos arregalados e o corpo tremia violentamente. Suas mãos estavam levantadas, como se implorasse por misericórdia. À frente dela, um homem estava de costas para mim. Ele usava uma camisa preta que eu conhecia muito bem. A postura, o jeito de ficar parado, até o aroma do perfume que chegava suavemente até a porta, tudo era familiar. O homem segurava um pequeno objeto preto,
talvez um pendrive, e falava como um tom baixo e ameaçador. Sua voz era fria, cortante e sem qualquer traço de ternura. Aquela voz era 180 graus diferente da voz suave que eu costumava ouvir em casa. Empurrei a porta lentamente, fazendo a dobradiça ranger baixinho. O homem virou-se com um movimento rápido e alerta. Quando seu rosto foi atingido pela luz neon da sala, meus joelhos fraquejaram instantaneamente. Tive que me segurar no batente da porta para não cair. A figura parada diante da porta, que deixava Regina morta de medo, era Dimas. Meu próprio marido, o pai do meu filho que havíamos acabado de enterrar há 2 horas. Dimas me olhou. Não havia surpresa em seu rosto, apenas um olhar gélido e terrível, antes de mudar, lentamente, para uma expressão de tristeza forçada. Seus olhos, que antes brilhavam com maldade, agora escureceram, tentando manipular a situação. Em sua mão, ele apertava com força aquele pequeno objeto. Olhei para ele e depois para Regina, que agora chorava silenciosamente. Meu cérebro tentava processar o que estava acontecendo. Dimas deveria estar em casa, recebendo os convidados, vivendo o luto comigo. Por que ele estava ali? Por que estava ameaçando a professora do nosso filho? E o que era aquele pequeno objeto em sua mão? As perguntas giravam em minha cabeça, mas minha língua estava travada. Eu só conseguia ficar ali, parada, tremendo, percebendo que meu pesadelo estava apenas começando. O silêncio na sala dos professores era sufocante. Apenas o som do ar-condicionado e os soluços abafados de Regina preenchiam o ambiente. Dimas quebrou o silêncio, aproximando-se de mim com passos calmos. Seu rosto, antes frio, transformou-se totalmente no rosto de um marido frágil e cheio de dor. Ele estendeu os braços, como se quisesse me abraçar. Com a voz rouca, disse que não esperava que eu viesse atrás dele. Justificou-se dizendo que não aguentava ficar em casa, pois havia muitas lembranças de Gabriel. Disse que veio à escola para buscar as coisas de Gabriel que ficaram na gaveta, pois queria guardá-las como recordação antes que a escola fizesse a limpeza na manhã seguinte. Sua explicação soava tão plausível, tão tocante. Se eu não tivesse visto o brilho nos seus olhos segundos antes. Se eu não tivesse visto como Regina estava encurralada de medo. Olhei para Regina, buscando confirmação. A mulher parecia aterrorizada. Seus olhos moviam-se inquietos entre mim e Dimas. Quando Dimas lançou um olhar rápido e afiado para ela, Regina assentiu imediatamente, confirmando o que ele dizia. Com a voz trêmula, ela disse que o senhor Dimas tinha vindo apenas buscar os materiais de Gabriel e que estavam conversando sobre como o menino era bom. Eu sabia que era mentira. Podia ver o suor frio escorrendo pelas têmporas de Regina. Via suas mãos apertando a barra da saia até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela estava sendo coagida. Dimas abraçou meus ombros com força, uma força que chegava a doer. Ele me convidou para ir embora, dizendo que não era bom ficarmos tanto tempo em um lugar que trazia tanta tristeza. Pegou uma pequena caixa de papelão sobre a mesa, que ele disse conter os cadernos de desenho e estojos de Gabriel. Com um movimento muito sutil, Dimas colocou o pequeno objeto preto no bolso da calça. Ele achou que eu não tinha visto, mas meus olhos captaram o movimento claramente. Antes de sairmos, Dimas caminhou à minha frente em direção à porta. Naquele segundo brevíssimo, Regina aproveitou a oportunidade. Ela se aproximou rapidamente de mim, fingindo ajustar o meu lenço que estava um pouco torto.
Suas mãos frias tocaram o meu pescoço e senti que ela deslizou um pequeno papel dobrado para dentro da dobra do meu lenço, no ombro. Ela me olhou fixamente, um olhar que transmitia um pedido de socorro e um aviso grave ao mesmo tempo. Seus lábios se moveram sem som, pronunciando uma única palavra: corra. Meu coração disparou ainda mais. Tentei agir normalmente, assentindo levemente para ela, como se agradecesse. Dimas virou-se, olhando-nos com suspeita. Perguntou o que estávamos conversando. Respondi rapidamente que Regina estava apenas me pedindo para ter força. Dimas pareceu satisfeito com a resposta e puxou minha mão para sairmos. Deixamos Regina sozinha ali, parada, no meio da sala silenciosa, como uma estátua de cera, prestes a derreter pelo calor do medo. A viagem de volta no carro pareceu o trajeto para uma execução. Dimas dirigia calmamente, ocasionalmente limpando os olhos como se enxugasse lágrimas. Ele colocou uma música clássica em volume baixo, o tipo de música que costumava ouvir quando queria se acalmar. Mas, para mim, aquela música soava como uma marcha fúnebre. Fiquei no banco do passageiro, olhando pela janela, observando as gotas de chuva que batiam cada vez mais forte no vidro. Minha mão tateava a dobra do meu lenço, garantindo que o papelzinho ainda estivesse lá. Eu queria lê-lo agora, mas tinha medo que Dimas visse. Olhei para Dimas pelo canto do olho. O homem com quem eu era casada há 10 anos, de repente, parecia um estranho. Comecei a recordar todos os eventos dos últimos meses. Gabriel reclamando de dores na barriga. Gabriel ficando fraco e dormindo muito. E Dimas sempre insistindo em administrar pessoalmente os remédios dele. Dimas sempre me proibindo de levar Gabriel a outro médico, alegando que o médico da nossa família, que por sinal era um primo distante do Sr. Augusto, era quem melhor entendia a condição do menino. As peças daquele quebra-cabeça começaram a se encaixar na minha cabeça, formando uma imagem aterrorizante. Ao chegarmos em casa, o ambiente estava mais calmo. A maioria dos convidados já tinha ido embora, restando apenas alguns parentes próximos organizando as cadeiras no jardim. Imediatamente, usei a desculpa de que estava com muita dor de cabeça e queria dormir. Dimas se ofereceu para fazer um chá, mas eu recusei. Disse que só precisava dormir. Entrei no quarto, tranquei a porta e encostei as costas nela. Minha respiração estava ofegante. Esperei até que os passos de Dimas se afastassem em direção à cozinha. Com as mãos trêmulas, peguei o pequeno papel do lenço. O papel era uma folha arrancada de um caderno escolar. A letra era um garrancho, escrita às pressas, provavelmente enquanto eu caminhava pelo corredor. Li sob a luz fraca do abajur. Gabriel não tinha doença cardíaca. O remédio dele foi trocado por veneno em doses baixas. Verifique o urso de pelúcia no quarto dele. Ele gravou algo antes de partir. Cuidado, seu marido é perigoso. Meu mundo desabou instantaneamente. Meus joelhos não conseguiram mais sustentar meu corpo e escorreguei até o chão. Gabriel, meu querido filho, ele não morreu de doença. Ele foi assassinado. E o assassino estava nesta casa, fazendo chá na cozinha, fingindo ser um pai em luto. A dor que eu sentia transformou-se em uma fúria ardente. Minhas lágrimas secaram na hora. Eu não podia chorar agora. Precisava provar essa verdade. Levantei-me e caminhei furtivamente em direção ao quarto de Gabriel, que ficava ao lado do quarto principal. A porta estava fechada. Abria lentamente. O cheiro de colônia infantil e talco ainda era forte ali. O cheiro característico do meu filho. O quarto continuava igual a quando ele o deixou.
cheio de brinquedos de Lego, pôsteres de super-heróis e livros de histórias. Em cima da cama estava sentado um grande urso de pelúcia marrom que Gabriel sempre abraçava para dormir. Foi o presente de aniversário que dei a ele há 2 anos. Aproximei-me do urso. Minhas mãos tremiam ao tocar os pelos macios. Apalpei a barriga do urso, procurando algo incomum. Havia uma costura um pouco grosseira nas costas do brinquedo, como se tivesse sido aberta e fechada de qualquer jeito pelas mãos de uma criança. Lembrei-me de que Gabriel tinha aprendido a costurar na escola. Usando uma tesourinha de unha que estava na escrivaninha, abri a costura pouco a pouco. Dentro da barriga do urso, escondido entre o enchimento, encontrei um pequeno gravador de voz digital. Era um brinquedo de detetive que Daniel, meu melhor amigo, tinha dado ao Gabriel. Ele adorava fingir que era um espião. Apertei o botão play com os dedos suados de frio. A voz de Gabriel surgiu, fraca e rouca. Hoje, minha barriga doeu de novo, depois que o papai me deu o remédio vermelho. É muito amargo, diferente do remédio da mamãe. Tenho medo de contar para ela e o papai ficar bravo de novo como daquela vez. O papai disse que é uma supervitamina para eu ficar forte. Mas por que dói tanto? Em seguida, ouviu-se o som de uma porta abrindo na gravação e passos pesados se aproximando. Era a voz de Dimas. Ele estava falando com alguém ao telefone. A voz ficou gravada com clareza. Fique tranquilo, Sr. Augusto. Já aumentei a dose. O menino não passa da próxima semana. Assim que ele se for, a herança do avô será liberada para o herdeiro legal, que sou eu. Dividiremos meio a meio, conforme o combinado. Apenas garanta que os certificados de transferência da fundação já estejam prontos para a mudança de nome. A gravação terminou. O silêncio do quarto era ensurdecedor. Abafou minha boca com as mãos para conter um grito histérico. Meu corpo tremia violentamente. Meu marido. Ele matou nosso filho por dinheiro de herança. A herança do meu falecido pai, que estava de fato no nome de Gabriel. Dimas planejou tudo com o Sr. Augusto. Eram monstros com rostos humanos. De repente, a maçaneta da porta do quarto de Gabriel se moveu. Alguém tentava abrir por fora, mas eu havia trancado por dentro. Hilda! A voz de Dimas ecoou do outro lado. O tom não era mais suave. Era uma voz pesada, cheia de suspeita e com uma ameaça oculta. Por que a porta está trancada? Você está aí dentro? Abra a porta, Hilda. Eu sei que você não está dormindo. As batidas na porta ficaram mais fortes. Abra a porta. Não me obrigue a arrombá-la. Recuei, afastando-me da porta, abraçando o urso de pelúcia e o gravador contra o peito. Eu estava encurralada. O assassino do meu filho estava logo atrás da porta, e ele sabia que eu tinha descoberto seu segredo. As batidas tornavam-se brutais, como se a madeira sólida fosse apenas um pedaço de papel prestes a rasgar. Dimas não tentava mais esconder sua raiva. Ele gritava meu nome em um tom que eu nunca tinha ouvido na vida. Uma mistura de pânico e crueldade pura. Cada impacto do seu corpo contra a porta fazia os quadros na parede vibrarem, em sincronia com as batidas descontroladas do meu coração. Eu sabia que quando aquela porta cedesse, minha vida estaria por um fio. Dimas não era mais meu marido. Era um estranho que acabara de descobrir ter tirado a vida do próprio sangue por um monte de dinheiro. Apertei o urso de Gabriel com força, como se aquele objeto pudesse me proteger do monstro lá fora. Guardei o pequeno gravador no bolso do meu vestido. Era minha única arma para buscar justiça. Tentei pensar rápido no meio do pânico. Não podia sair pela porta. A janela era a única saída. O quarto do Gabriel ficava no 2º andar,
mas lembrei que havia uma grande mangueira plantada ao lado da casa, cujos galhos chegavam bem perto da pequena sacada do quarto. Antigamente, eu brigava com Gabriel porque ele gostava de se aventurar escalando aquela árvore. Mas agora, aquela travessura de infância era o que talvez salvaria a vida da mãe dele. Corri para a janela, destranquei-a com as mãos trêmulas e abri as folhas, de par em par. O vento da noite, trazendo gotas de chuva, atingiu meu rosto, frio e cortante. A chuva caía forte, criando uma cortina de água que embaçava a visão. Mas o som dos trovões, ao menos, camuflava meus movimentos. Atrás de mim, o som da madeira estalando foi nítido. As dobradiças começavam a ceder à força de Dimas. Eu não tinha mais tempo. Sem pensar muito, escalei o parapeito da sacada. Meus pés tatearam em busca de apoio nos galhos molhados e escorregadios. O medo de altura que normalmente me assombrava desapareceu, substituído por um instinto de sobrevivência ancestral. Dei um pequeno salto e agarrei um galho firme com as duas mãos. A casca áspera da árvore arranhou minhas palmas, mas segurei o grito. Meu vestido longo e ensopado pesava e chegou a enroscar em um graveto, atrasando-me por alguns segundos cruciais. Puxei o tecido com toda a força até ouvir o som de algo rasgando. Dane-se a roupa, eu precisava descer. Exatamente quando meus pés tocaram a grama lamacenta do jardim lateral, ouvi um estrondo vindo de cima. A porta do quarto de Gabriel fora arrombada. Olhei para cima por um segundo e vi a silhueta de Dimas parada no umbral do quarto iluminado. Ele correu para a sacada, esticando a cabeça para fora, olhando para a escuridão da noite. Abafou minha boca com as mãos e encostei meu corpo no tronco da árvore, segurando a respiração com toda a alma. Um relâmpago riscou o céu, iluminando o jardim por um milésimo de segundo. Se Dimas olhasse para baixo naquele momento, seria o meu fim. No entanto, parece que a chuva pesada bloqueou sua visão. Ele gritou frustrado, um grito longo e aterrorizante, e voltou para dentro, talvez achando que eu estivesse no armário ou no banheiro. Não perdi tempo. Com os pés descalços, gelados e cobertos de lama, corri furtivamente rente à parede da casa em direção ao portão dos fundos. Sabia que Dimas logo perceberia minha ausência e começaria a me procurar por toda a casa e depois pelo jardim. Eu precisava sair do condomínio antes que ele acionasse os seguranças ou seus capangas. O Sr. Augusto tinha muitos contatos e eu não sabia em quem confiar naquele ambiente. Cada sombra de árvore parecia um inimigo à espreita. Minha respiração era curta, misturada a soluços que eu prendia desesperadamente. A imagem do sorriso de Gabriel me dava uma força sobrenatural para continuar correndo sob a tempestade, deixando para trás o que deveria ser meu lugar seguro, mas que se tornara um ninho de assassinos. Consegui sair pelo portão pequeno de serviço que os jardineiros usavam. A rua atrás do condomínio estava deserta e escura. Continuei correndo sem olhar para trás, em direção à avenida principal, que ficava a cerca de 2 quilômetros. Meu celular, encharcado no bolso, vibrou, mas não ousei atender. Com certeza era o Dimas. Corri até sentir meus pulmões prestes a explodir. Em frente a um prédio comercial fechado, sob a luz de um poste, parei para recuperar o fôlego. Com as mãos trêmulas, peguei o celular. Havia 10 chamadas perdidas de Dimas. Ignorei-as e procurei um nome na lista de contatos. Daniel. Daniel era meu amigo desde o colégio.
A única pessoa em quem eu sabia que podia confiar agora. Ele era um jornalista investigativo obstinado, acostumado a lidar com casos complicados. Apertei o botão de ligar, rezando para que ele não estivesse dormindo. O sinal de chamada tocou 2 vezes antes que a voz grave e rouca de Daniel atendesse. Não consegui falar muito. Com a voz embargada pelo choro, sussurrei: Daniel, me ajude. O Dimas matou o Gabriel. Eu fugi. Me encontre perto do posto de gasolina na avenida agora. Não pergunte nada, só venha, rápido. Desliguei antes mesmo que ele pudesse questionar e apaguei o aparelho completamente para que minha localização não fosse rastreada. Fiquei agachada no canto escuro do prédio, abraçando os joelhos, esperando em um terror paralisante, torcendo para que Daniel chegasse antes de Dimas me encontrar. 15 minutos pareceram 15 anos. Cada farol de carro que passava fazia meu coração parar, temendo ser o SUV preto de Dimas. Finalmente, um sedã cinza antigo encostou devagar na minha frente. O vidro baixou, revelando o rosto preocupado de Daniel. Sem dizer uma palavra, pulei para o banco do passageiro e tranquei a porta. Daniel me olhou com os olhos arregalados. Minha aparência devia estar pavorosa, encharcada, suja de lama, lenço bagunçado e o rosto pálido como um fantasma. Daniel não fez perguntas. Pisou no acelerador, levando o carro para longe da área do condomínio em alta velocidade. Ele percebeu pelo meu olhar que não era uma briga de casal comum. No calor do carro, meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Não era apenas o frio, mas a adrenalina baixando, dando lugar ao cansaço e ao trauma profundo. Daniel me deu o paletó que estava no banco de trás. Dirigia com uma mão, enquanto a esquerda apertava a minha mão fria, tentando me passar força. Comecei a contar tudo. O telefonema da Regina, o encontro na escola, a verdadeira face de Dimas e a gravação de Gabriel dentro do urso de pelúcia. Cada palavra que saía da minha boca doía, como se eu estivesse cuspindo pregos. Quando toquei a gravação da voz de Gabriel e a conversa de Dimas com o Sr. Augusto, Daniel encostou o carro bruscamente no acostamento. Seu rosto estava vermelho de raiva, o maxilar travado. Ele socou o volante com força, soltando pragas direcionadas a Dimas e ao Sr. Augusto. Daniel ouviu a gravação novamente com atenção. Como jornalista, ele começou a analisar a situação de forma lógica, apesar das emoções estarem fervendo. Disse que as provas eram fortes, mas também muito perigosas. O Sr. Augusto não era qualquer um. Tinha grande influência na cidade e, possivelmente, contatos em altos escalões da polícia. Se fôssemos precipitados ao denunciar em qualquer delegacia, a prova poderia sumir, ou pior, nós seríamos silenciados antes de testemunhar. Daniel decidiu me levar para um aparelho, um pequeno apartamento que pertencera ao seu falecido tio na periferia, que ninguém conhecia, nem mesmo sua família. Aquele lugar seria nossa base para traçar o plano. No caminho, Daniel ligou o rádio para quebrar o silêncio angustiante. O noticiário da madrugada estava no ar. Inicialmente, eram apenas notícias de trânsito, até que o locutor leu uma nota urgente que fez meu sangue parar de circular. Encontrado o corpo de uma mulher no pátio de uma escola na Rua das Palmeiras. A vítima foi identificada como uma professora, iniciais R. A suspeita inicial é de que a vítima tenha cometido suicídio,
saltando do terceiro andar do prédio escolar. Meu mundo escureceu. Gritei histericamente dentro do carro. A professora Regina! Eles a mataram! Dimas e o Sr. Augusto a mataram. A palavra suicídio era a mentira mais cruel que eu já ouvira. Regina jamais faria isso. Ela tinha acabado de me dar a pista. Ela queria salvar a memória de Gabriel, queria que a verdade aparecesse. E por ter me ajudado, pagou com a vida. O sentimento de culpa me atingiu com mais força do que a morte de Gabriel. Se eu tivesse chegado antes, se eu pudesse tê-la levado comigo... Mas eu a deixei sozinha com aquele monstro. Chorei desesperadamente, batendo no painel do carro. Daniel parou novamente e me puxou para um abraço, deixando-me descarregar toda a tristeza e a culpa insuportáveis. No entanto, no meio daquele pranto, algo em mim mudou. A tristeza que antes me paralisava endureceu, tornando-se algo frio e afiado. Minhas lágrimas pararam de cair. Soltei-me do abraço de Daniel e olhei fixamente para a estrada escura à frente. Lembrei-me do último olhar de Regina, um olhar que pedia para eu correr e lutar. A morte dela não podia ser em vão. A morte de Gabriel não podia ser em vão. Eles achavam que podiam apagar todos os rastros matando testemunhas e falsificando notícias. Estavam enganados. Deixaram uma pessoa viva. Eu. Uma mãe que não tinha mais nada a perder, porque já tinha perdido tudo. Olhei para Daniel com um novo olhar. O olhar de uma mulher pronta para queimar o mundo por justiça. Disse a ele com uma voz calma e assustadora. Eles vão pagar, Daniel. Não apenas com a prisão, isso seria fácil demais. Quero destruir a vida deles até as raízes, como destruíram a minha. Quero que sintam um medo que Gabriel e Regina sentiram. Daniel me encarou, vendo a mudança drástica. Assentiu lentamente, selando um pacto silencioso entre nós. Não iríamos à polícia naquela noite. Iríamos jogar o jogo deles. Precisávamos de provas físicas. Uma gravação de voz poderia ser contestada no tribunal como montagem digital, ainda mais como os advogados caros que o Sr. Augusto poderia contratar. Precisávamos do frasco de veneno, do remédio que Dimas trocou. Aquilo deveria estar em algum lugar. Dimas era um homem meticuloso, porém arrogante. Ele devia ter guardado como um troféu, ou não teve tempo de descartar corretamente no pânico de me procurar. Naquela noite, no apartamento empoeirado, traçamos o plano. Eu não me sentia mais uma vítima. Eu era a caçadora agora. Cortei meu cabelo curto, desfiz-me do vestido preto e peguei roupas casuais que eram do tio do Daniel. A identidade de Hilda, a submissa, morrera com Gabriel. Amanhã eu voltaria para aquele ninho de cobras. Não como a esposa que volta para casa, mas como o pesadelo que eles nunca previram. Planejamos como infiltrar na casa e no escritório de Dimas. Eu sabia onde ele costumava esconder seus segredos. Havia um cofre escondido atrás de um quadro em seu escritório particular. Um cofre que ele achava que eu não sabia a senha. Mas eu o vira abrindo anos atrás. A data de nascimento de Gabriel. Que ironia! Ele usava a data de nascimento do filho que matara como chave para sua segurança. Amanhã, o verdadeiro jogo começaria. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo estava cinza, como se estivesse em luto, ou talvez escondendo o grande plano que traçamos. Eu estava diante do espelho do banheiro do apartamento velho, olhando para um reflexo quase irreconhecível. Meu cabelo comprido estava escondido por um lenço simples e desbotado, do tipo usado por trabalhadoras domésticas. Eu vestia um uniforme de auxiliar de limpeza azul claro, um pouco folgado, completo com um crachá falso que Daniel fez durante a noite. Meu nome no crachá não era Hilda, mas sim Sueli.
Meu rosto pálido foi coberto com um pouco de pó de tom irregular e usei óculos de armação grossa que diminuíam meus olhos. Hilda, a frágil esposa de um empresário de sucesso, morrera naquela noite. Agora, quem estava ali era uma mãe sem nada a perder, exceto a sede de vingança. Daniel estacionou o carro a 2 quarteirões do prédio comercial do Sr. Augusto, onde Dimas trabalhava como diretor operacional. Nosso plano era simples, mas arriscado. Toda sexta-feira havia uma troca da equipe de limpeza terceirizada para uma faxina pesada antes do final de semana. Daniel conseguiu hackear o sistema de escalas e inseriu meu nome falso na lista. Meu trabalho era entrar, subir até o andar executivo de acesso restrito e procurar a prova física do veneno no cofre do escritório de Dimas. Suponhamos que ele tivesse levado a prova para lá, pois nossa casa não era mais segura após minha fuga. Dimas certamente pensaria que eu voltaria para casa em busca de evidências. Então, o escritório seria o esconderijo mais lógico em sua mente perversa. Caminhei de cabeça baixa, empurrando um carrinho com baldes e esfregões, misturando-me aos outros funcionários que entravam pela porta de serviço. Meu coração batia forte cada vez que passava por um segurança, temendo ser reconhecida como a esposa do chefe. No entanto, percebi que homens como Dimas e Sr. Augusto nunca olhavam de verdade para os pequenos como os faxineiros. Para eles, éramos apenas sombras que limpavam sua sujeira, sem rosto, sem identidade. Consegui passar pela segurança facilmente. O elevador de serviço me levou ao 12º andar, onde ficava a sala de Dimas. O corredor estava silencioso e frio, com um carpete grosso que abafava os passos. Um aroma de lavanda pairava no ar, o mesmo perfume que sempre impregnava as roupas de trabalho de Dimas. Senti náuseas, lembrando da maldade daquele homem. Empurrei o carrinho até a porta dupla com a placa Diretoria Operacional. Estava trancada, mas Daniel me dera um cartão de acesso duplicado que ele clonou de um funcionário descuidado. A luz indicadora ficou verde e a porta abriu com um clique suave. A sala era ampla, luxuosa e fria. Uma foto da nossa família, eu, Dimas e Gabriel, ainda estava em destaque na parede atrás da mesa dele. Ver o rosto sorridente de Gabriel naquela foto me deu um aperto no peito. Dimas não mantinha aquela foto por amor, mas como uma máscara para construir uma imagem de homem de família perfeito diante de seus sócios. Atrás de um quadro abstrato na parede esquerda, eu sabia que estava o cofre. Com as mãos trêmulas, mas decididas, retirei o quadro e encontrei o painel digital. Respirei fundo, tentando me acalmar. A combinação era o nascimento de Gabriel. Digitei os números. A luz verde acendeu e a porta do cofre abriu. Meu coração acelerou de esperança, esperando encontrar o frasco. Porém, ao olhar dentro, o cofre não tinha nenhum remédio. Havia apenas pilhas de documentos de transferência de imóveis, maços de dinheiro e um segundo passaporte de Dimas. A decepção me atingiu, mas eu não podia desistir. Comecei a fotografar os documentos com uma microcâmera escondida no botão do meu uniforme. Os papéis mostravam o desvio ilegal de ativos da fundação para a conta pessoal de Dimas. Era prova de corrupção, mas não de assassinato. De repente, ouvi passos e risadas vindas do corredor, aproximando-se da sala. O pânico me dominou. Fechei o cofre rapidamente, pendurei o quadro de qualquer jeito e peguei um pano de limpeza.
Agachei-me atrás de um sofá grande no canto da sala, fingindo limpar o pó dos pés de uma mesa lateral exatamente quando a porta abriu. Dimas entrou acompanhado de uma mulher jovem e elegante. Era Isabela, sua secretária pessoal. Segurei a respiração, tentando me fazer pequena nas sombras do sofá. Eles não notaram minha presença, pois o sofá ficava de costas para a porta e oculto por um armário alto. O que ouvi a seguir fez meu sangue ferver. Dimas não parecia nem um pouco triste. Pelo contrário, ele ria abertamente enquanto servia bebidas em 2 copos. Isabela sentou-se na beirada da mesa de Dimas, com intimidade, acariciando o ombro do meu marido. Eles falavam sobre a morte de Gabriel como se fosse um projeto de negócios bem-sucedido. Isabela elogiou Dimas por ter atuado perfeitamente no enterro. Disse que o choro dele foi tão convincente que até o Sr. Augusto ficou impressionado. Dimas riu com orgulho, dizendo que se livrar daquele fardo pequeno foi o melhor passo para o futuro deles. Ele se referiu a Gabriel como um menino doente que só gastava dinheiro, e o principal obstáculo para liberar o fundo de herança do meu pai, que valia milhões. Apertei minhas mãos com tanta força que as unhas cravaram nas palmas, causando uma dor que me manteve lúcida para não pular dali e esganar os 2 naquele instante. Eu queria gritar, queria rasgar os rostos deles, mas sabia que perderia se usasse força física. Apertei o botão de gravar no gravador de áudio que levava no bolso. Cada palavra cruel que saía da boca deles foi gravada com clareza. Eles planejavam uma viagem para a Europa no mês seguinte, assim que a situação acalmasse e o dinheiro da herança caísse. Chegaram a rir da minha loucura por ter fugido, considerando-me uma esposa instável, cujo corpo logo seria encontrado em alguma vala por depressão. Fique calma, querida, disse Dimas enquanto beijava a testa de Isabela. A voz que antes me fazia sentir segura, agora soava como o sibilar de uma cobra venenosa. A Hilda é fraca. Sem mim, ela não é nada. Mesmo que denuncie a polícia, quem vai acreditar? O Sr. Augusto já ajeitou tudo. Polícia, peritos, estão todos no nosso bolso. O frasco do veneno eu já joguei no incinerador de lixo hospitalar hoje cedo. Não há rastros. Nós vencemos. Ouvindo aquilo, minha esperança de encontrar o frasco físico desapareceu. Mas consegui algo mais valioso: a confissão verbal arrogante e os planos que envolviam terceiros. Quando eles saíram para almoçar, esperei 10 minutos no meu esconderijo com lágrimas de fúria escorrendo em silêncio. Quando tive certeza de que foram embora, saí daquela sala com um ódio ainda maior. Antes de partir, deixei uma pequena mensagem. Peguei um carrinho de brinquedo de Gabriel que eu carregava no bolso desde a noite anterior e o coloquei exatamente no centro da mesa de trabalho de Dimas, em cima de uma pilha de documentos organizados, para que ele soubesse que os fantasmas do passado tinham voltado. Voltamos para o nosso esconderijo com a gravação que destruiu meu coração, mas que era crucial. Daniel ouviu o diálogo de Dimas e Isabela, com o rosto vermelho de ódio. Ele, que costumava ser calmo e lógico, teve que ir para a varanda fumar para controlar as emoções. A maldade deles não era apenas um crime comum. Era a manifestação de demônios em pele humana. No entanto, Daniel concordou que aquela prova, embora moralmente forte, ainda poderia ser invalidada no tribunal como uma gravação ilegal sem autorização. Precisávamos que eles cometessem um erro fatal em público. Precisávamos que eles se atacassem. E o melhor gatilho para fazer um criminoso errar é o medo. Naquela noite, começamos nossa operação psicológica.
Dimas era um homem racional, mas guardava medos ocultos sobre o sobrenatural, uma fraqueza que ele me confessara logo que nos casamos. Ele temia o karma, embora sempre negasse. Daniel, com suas habilidades tecnológicas, conseguiu invadir o sistema de automação residencial da nossa casa, onde agora Dimas vivia sozinho. O sistema de segurança avançado que Dimas instalou para se proteger do mundo exterior agora seria usado para atacá-lo por dentro. Podíamos controlar luzes, temperatura e até o sistema de áudio de toda a casa através do notebook do Daniel. O terror começou à meia-noite. Através das câmeras da sala de estar que havíamos hackeado, vi Dimas sentado bebendo álcool, parecendo inquieto. Talvez ele tivesse acabado de encontrar o carrinho de Gabriel no escritório. Aquilo devia estar atormentando sua mente. Dei o sinal para Daniel. Ele apertou uma tecla. As luzes da sala de Dimas começaram a piscar de forma irregular. Dimas deu um pulo, olhando para o lustre de cristal com desconfiança. Ele se levantou para verificar o interruptor, mas a luz voltou ao normal. Ele sentou-se novamente, achando que era apenas um problema elétrico comum. No entanto, 5 minutos depois, a temperatura do ar-condicionado na suíte principal, onde Dimas dormia, foi baixada drasticamente para 16 graus. Vimos Dimas se encolher de frio durante o sono, puxando o cobertor pesado. Então, soltamos a gravação da risada de Gabriel. Uma risada de criança alegre, mas tocada em volume muito baixo pelos alto-falantes embutidos no teto do quarto, criando um efeito de eco aterrorizante. Dimas acordou com os olhos arregalados. Sentou-se na cama, olhando para os lados, buscando a fonte do som. "Quem está aí?" gritou com a voz rouca. Silêncio. Desligamos o som. Dimas voltou a deitar, mas seus olhos permaneceram abertos, alertas. Noite após noite, fizemos o mesmo, mas com intensidade crescente. Não o deixamos dormir. Fizemos com que ele ficasse exausto, mental e fisicamente. Na terceira noite, fizemos algo mais extremo. Enquanto Dimas tomava banho, soltamos a gravação da voz de Gabriel gemendo de dor ao tomar o veneno. O som ecoou por todo o banheiro. Dimas saiu correndo do box apenas de toalha, escorregou no chão molhado e caiu de cara. Seu rosto estava pálido, os olhos loucos de medo. Ele começou a gritar, chamando o nome de Isabela, acusando-a de estar pregando peças nele, pois apenas Isabela tinha acesso à casa, além dele. A semente da discórdia fora plantada. Dimas, paranoico, começou a suspeitar de todos ao seu redor. O ponto alto do nosso plano seria o jantar de gala da fundação, que ocorreria 2 dias depois em um hotel 5 estrelas. O Sr. Augusto faria um discurso, e Dimas estava programado para receber uma homenagem como pai exemplar, por continuar contribuindo com a fundação mesmo em luto. Só o título do prêmio já me dava vontade de vomitar. Aquele seria o maior palco do teatro deles, e planejávamos transformá-lo no palco da execução social da dupla. Daniel conseguiu acesso ao sistema de projeção do auditório do hotel através de uma falha na rede Wi-Fi. Preparamos um vídeo curto, não um vídeo de memórias doces, mas uma montagem de horror da verdade que eles escondiam. A noite do evento chegou. Eu e Daniel monitorávamos tudo de dentro de uma van alugada no estacionamento do hotel. Através dos monitores, vi Dimas chegar com o Sr. Augusto. Dimas parecia péssimo. Tinha olheiras profundas, estava mais magro e olhava constantemente para trás, como se estivesse sendo seguido. Isabela também estava lá, linda, mas parecia irritada,
porque Dimas a tratava mal toda vez que ela tentava se aproximar. A tensão entre eles era nítida. Quando o Sr. Augusto chamou Dimas ao palco para receber o prêmio, todos os convidados aplaudiram. Dimas subiu ao púlpito, segurando o troféu de cristal com as mãos trêmulas, e começou seu discurso hipócrita sobre o quanto sentia falta de Gabriel. Agora, ordenei a Daniel. Daniel apertou o botão de execução. O telão gigante atrás de Dimas, que deveria exibir fotos sorridentes do menino, subitamente ficou com estática e soltou um ruído agudo que ensurdeceu o auditório. Os convidados taparam os ouvidos, assustados. A imagem no telão mudou para um tom vermelho-sangue, e então surgiu uma frase enorme, com uma fonte que parecia escrita com sangue escorrendo. Eu sei o que vocês fizeram. O ambiente ficou em silêncio absoluto. Dimas virou-se para o telão, o rosto perdendo toda a cor. Então, a gravação da conversa de Dimas e Isabela no escritório foi reproduzida nos alto-falantes do auditório com volume máximo. A voz de Dimas soou arrogante. Fardo pequeno. O veneno eu já joguei fora. Nós vencemos. Toda a sala arfou. Os convidados olhavam-se com expressões de horror. Isabela gritou na sua mesa, tentando fugir, mas suas pernas falharam. O Sr. Augusto ficou estático, o rosto vermelho de fúria e vergonha. Dimas entrou em pânico total. Ele gritava no microfone. Isso é mentira! É uma montagem! Alguém está tentando me incriminar! Mas sua voz foi abafada pelo coro de vaias dos presentes. No meio da confusão, o olhar de Dimas encontrou o do Sr. Augusto. Ele viu o Sr. Augusto fazer um sinal para o seu chefe de segurança para retirar Dimas dali. Não para protegê-lo, mas para descartá-lo e evitar que o nome da fundação fosse arrastado junto. Dimas percebeu que seria transformado em bode expiatório sozinho. Você! Gritou Dimas, apontando para o Sr. Augusto na frente de centenas de pessoas. Você que me mandou fazer. Você planejou a divisão da herança. Não finja ser santo, Augusto. Se eu cair, você cai junto. Aquela confissão pública não planejada foi gravada por dezenas de câmeras de jornalistas que cobriam o evento. O caos estourou. Sorri dentro da van. A isca fora mordida. Os ratos agora estavam se devorando. E nós só precisávamos esperar o momento certo para o golpe final. A confusão no jantar de gala daquela noite foi o ponto de virada que destruiu tudo para Dimas e para o Sr. Augusto. O vídeo e as gravações tornaram-se virais em minutos. As redes sociais explodiram. Os convidados, muitos deles autoridades e empresários que viviam de imagem, afastaram-se imediatamente, saindo do prédio com expressões de nojo. Dimas fugiu desesperado pela porta da cozinha do hotel, perseguido por repórteres. Desapareceu na escuridão da noite, escondendo-se como um rato de esgoto. Enquanto isso, o Sr. Augusto usava sua influência para tentar conter a mídia, mas eu sabia que sua base de poder estava rachada. O grito de Dimas no palco, acusando o Sr. Augusto como mentor, foi nossa carta na manga. Porém, ainda não era suficiente para mantê-los presos permanentemente. O advogado do Sr. Augusto certamente alegaria que aquilo foi apenas o delírio de um homem sob estresse e luto. Precisávamos de algo mais concreto. Uma confrontação direta onde eles admitissem seus papéis sem negação. Voltamos para o apartamento com a adrenalina pulsando. Não celebramos, pois sabiam que feras feridas são as mais perigosas. Dimas era agora um fugitivo social, embora ainda não oficialmente procurado pela polícia, pois o mandado ainda não saíra. Ele devia estar apavorado e, o mais importante, sentindo-se traído
pelo Sr. Augusto. Essa brecha era a que iríamos aproveitar. Iríamos colocá-los um contra o outro até que se destruíssem, fisicamente ou moralmente. Daniel preparou 2 celulares descartáveis que não podiam ser rastreados. Iríamos agir como os marionetistas por trás das cortinas. A primeira mensagem foi enviada ao Sr. Augusto, fingindo ser o Dimas. A mensagem era uma ameaça fria. Eu tenho a cópia do documento original de transferência dos ativos da fundação que o senhor assinou. Se o senhor não me ajudar a sair da cidade hoje à noite, eu entrego tudo. O objetivo não era negociar, mas fazer com que o Sr. Augusto tentasse resolver o problema, ou seja, silenciar o Dimas. A segunda mensagem foi para o Dimas, desta vez fingindo ser alguém de confiança do Sr. Augusto. Dizia: o Sr. Augusto quer paz. A situação no hotel saiu do controle, mas ele tem um plano para te salvar. Ele já preparou um barco para te levar para o exterior, hoje mesmo. Traga todas as provas que você tem para destruirmos juntos. Encontre-o no galpão de logística do Porto às 2 da manhã. Não se atrase, a polícia está se movendo. Dimas, que naquele momento devia estar desesperado, veria aquilo como seu único passaporte para a liberdade. Ele não teria escolha se não acreditar. A isca fora lançada e os 2 predadores estavam indo para o mesmo ponto. Nossa armadilha. Às 2 da manhã, uma chuva torrencial voltou a cair sobre a cidade, como se o universo conspirasse para o clima sombrio que estávamos criando. Eu e Daniel já estávamos no local. O galpão de logística era uma estrutura imensa e abandonada em uma área deserta do porto. O cheiro de mar misturado a metal enferrujado preenchia o ar. Entramos por uma janela de ventilação quebrada no 2º andar. Dali, podíamos ver todo o piso térreo, iluminado apenas pelas luzes da rua que passavam pelas frestas das paredes de zinco. Daniel instalou câmeras em pontos estratégicos e conectou-as a uma transmissão privada ligada ao servidor da polícia. Sim, desta vez envolvemos a polícia. Daniel contatará um conhecido na delegacia de homicídios, entregando a gravação inicial e avisando que um acerto de contas ocorreria ali. A polícia estava a caminho para cercar o local, mas precisávamos que eles falassem antes que as sirenes tocassem. Exatamente às 2:10, um sedã preto entrou no galpão. Os faróis iluminavam a poeira no ar. O Sr. Augusto desceu. Ele não estava sozinho. 2 seguranças o acompanhavam, mas ele ordenou que esperassem lá fora. Entrou no galpão sozinho, segurando uma pasta e com a mão direita por dentro do paletó, onde certamente escondia uma arma. O velho parecia furioso. Ficou no centro do galpão olhando o relógio impaciente. 5 minutos depois, a porta rangeu e Dimas surgiu da escuridão. Sua aparência era deplorável. Camisa amarrotada e suja, cabelo desgrenhado e olhos inquietos. Parecia um louco. Dimas aproximou-se com passos incertos, mas esperançosos. Ele achava que o Sr. Augusto realmente iria salvá-lo. "Onde está o barco?" perguntou com a voz rouca que ecoava nas paredes vazias. "Você prometeu me tirar daqui." O Sr. Augusto riu, uma risada seca e desdenhosa. "Barco? Você acha que depois do que fez naquele hotel, eu te deixaria vivo? Dimas, você me envergonhou. Arrastou o nome da fundação para a lama. Você é um passivo, um peso." Dimas arregalou os olhos. Deu um passo atrás, percebendo a armadilha. "Mas a mensagem? Você disse que queria paz." "Eu nunca enviei mensagem nenhuma, idiota!" gritou Augusto. "Você que me ameaçou com aqueles documentos. Cadê eles?"
Entregue-me agora e talvez eu considere deixar seu corpo ser encontrado inteiro. Dimas balançou a cabeça, confuso, e então sua raiva explodiu. Ele percebeu que havia uma terceira pessoa jogando, mas seu ódio por Augusto superou a lógica. Você quer me matar? Como matamos o Gabriel? Pois saiba que gravei todas as nossas conversas desde o início. Se eu morrer, tudo vai para a mídia. Dimas mentia. Eu sabia que ele não tinha essas gravações, mas estava blefando para sobreviver. O rosto de Augusto ficou vermelho. Cretino! Foi você quem envenenou o menino. Você que despejava aquele remédio na boca dele toda noite. Não me envolva nisso. Eu só mandei você resolver o problema da herança, não matar seu próprio sangue. Não seja hipócrita, berrou Dimas. Foi você quem me apresentou ao fornecedor do veneno. Você que disse que a dose precisava ser aumentada para ser rápido. Você precisava do dinheiro para cobrir suas dívidas de jogo. Nós dois somos demônios aqui. Eu gravava tudo lá de cima. Minhas mãos tremiam não de medo, mas de uma satisfação terrível. Eles confessaram tudo. Cada detalhe da morte de Gabriel, o motivo financeiro, o envolvimento de cada um, tudo saiu da boca deles. Não havia mais como negar. Era a sentença de morte para os dois. Daniel, ao meu lado, fez um sinal de positivo, indicando que a polícia lá fora já ouvira tudo pela escuta de áudio que instalamos. Subitamente, o senhor Augusto sacou uma pistola e a apontou para a cabeça de Dimas. Chega de conversa. Adeus, genro inútil. O som do tiro não chegou a acontecer, pois as sirenes da polícia ecoaram, cortando o silêncio da noite e vindo de todos os lados do galpão. Luzes vermelhas e azuis invadiram as frestas das paredes, criando um efeito assustador. Uma voz no megafone ordenou que soltassem as armas e se rendessem. Augusto hesitou, distraído. Dimas aproveitou e investiu contra o corpo do velho. Os dois caíram no chão empoeirado, lutando. A pistola voou longe. Dimas, sendo mais jovem e forte, embora mentalmente instável, conseguiu desferir vários socos no rosto de Augusto até deixá-lo inconsciente. No entanto, Dimas não parou. Ele não pretendia se entregar. Olhou em volta em busca de uma saída. Viu uma porta nos fundos entreaberta. Mas, antes de correr, seus olhos captaram algo no segundo andar, no nosso esconderijo. O reflexo da lente da câmera de Daniel. Dimas olhou para cima e, pela primeira vez desde a fuga do hotel, nossos olhos se encontraram. Lá, na passarela de metal, eu estava de pé. Meu lenço estava caído, revelando meu rosto real, não mais o disfarce de faxineira. O olhar de Dimas mudou de medo para um ódio puro e ardente. Ele entendeu tudo. Que o fantasma que o aterrorizava, as mensagens falsas, a armadilha, tudo era obra minha. «Hilda!» gritou ele, sua voz ecoando como o uivo de um animal ferido. Em vez de fugir da polícia, Dimas correu em direção à escada de ferro que levava até onde estávamos. Ele estava louco. Não se importava mais com os policiais lá fora. Seu único objetivo era me destruir. Daniel puxou minha mão. «Corra, Hilda! Pelo telhado!» Corremos pela passarela em direção à saída de emergência no teto. Os passos pesados de Dimas vinham logo atrás. Arrombamos a porta do teto e saímos para o ar livre sob a tempestade. Estávamos a 3 andares de altura. Lá embaixo, dezenas de viaturas cercavam a frente do prédio, mas os fundos que davam para o canal estavam escuros. Havia uma escada de incêndio lateral.
Rápido, desça! Gritou Daniel, empurrando-me. Mas era tarde. A porta do telhado foi chutada com tanta força que saiu do trilho. Dimas apareceu com o rosto ensanguentado, segurando uma barra de ferro. Daniel tentou intervir, servindo de escudo para mim, mas Dimas golpeou Daniel brutalmente, atingindo seu braço até ouvirmos o som de osso quebrando. Daniel gemeu de dor e caiu, rolando no telhado escorregadio. Daniel! Gritei. Tentei ajudá-lo, mas a mão forte de Dimas agarrou meu cabelo, puxando-me com força. A dor foi imensa. Dimas me arrastou para a beirada do telhado, usando-me como escudo humano quando viu policiais subindo pelo outro lado. Recuem ou eu a jogo daqui, ameaçou Dimas. Os policiais pararam. A chuva lavava meu rosto, misturando-se às minhas lágrimas. Podia sentir o cheiro de suor e sangue de Dimas. Sua respiração estava no meu ouvido, quente e nojenta. Você se acha esperta, não é? Sussurrou ele, apertando meu pescoço. Acha que pode vencer contra mim? Se eu for para o inferno, minha querida esposa, você vai comigo. Seremos uma família de novo, com o Gabriel. Você não é o pai do Gabriel, murmurei com dificuldade, unhando o braço dele. Você é o assassino dele! Minhas palavras dispararam sua fúria. Dimas me arrastou escada abaixo de forma violenta, levando-me em direção ao seu carro, que estava escondido atrás de contêineres nos fundos do galpão. Era um SUV velho que ele provavelmente roubara. Ele me jogou no banco do passageiro, apontou um caco de vidro para o meu pescoço e prendeu minha mão no puxador da porta com sua gravata. Pulou para o volante e acelerou. O carro atravessou cercas de arame. A polícia iniciou uma perseguição frenética sob a tempestade. Dimas dirigia como um possesso, furando sinais e batendo em outros carros. As sirenes atrás de nós eram a trilha sonora da morte. Pare, Dimas! Você não vai escapar! Eu gritava. Cale a boca! Berrava ele, socando o volante. Não vou voltar a ser pobre. Não vou apodrecer na cadeia. Vamos para longe, Hilda, muito longe. O carro voou em direção a um viaduto em obras. O asfalto estava liso e estreito. À frente, vi o bloqueio policial fechando a via. Luzes ofuscantes. Atrás, a polícia se aproximava. Estávamos encurralados. Dimas desviou bruscamente, mas perdeu o controle. O carro rodopiou, os pneus gritando, e bateu violentamente contra a mureta do viaduto. A frente do carro ficou destruída, fumaça saindo do motor. O para-brisa estilhaçou. Minha cabeça latejava. Sangue escorria da minha testa. Dimas estava ferido, sangue no nariz e as pernas presas nas ferragens, mas ainda consciente. Ele me olhou. Depois, olhou para as armas da polícia ao redor do carro. Riu de forma desesperada. Pegou um caco grande de vidro do painel e me puxou. Ele não ia se render. Abriu a porta danificada e me arrastou para a borda do viaduto. Lá embaixo, o rio escuro e agitado esperava. Mais um passo e ela morre! Gritou Dimas. Ele encostou o vidro exatamente na minha jugular. Senti o corte fino e a dor, mas, estranhamente, não tinha mais medo. Meu medo fora consumido pelo luto. Restava apenas a determinação de acabar com aquilo. Olhei nos olhos dele, vi um monstro ali e soube que precisava fazer algo drástico. Não era mais sobre sobreviver, mas sobre garantir que ele tivesse seu acerto de contas, mesmo que eu me machucasse. A tempestade no viaduto era a testemunha do embate final.
O vento soprava forte. Dimas usava meu corpo como proteção contra os policiais. Eu me sentia estranhamente calma. Lembrei do rosto de Gabriel no caixão e de Regina, apavorada. Eles não tiveram chance, mas eu tinha. Notei que a perna direita de Dimas estava gravemente ferida devido ao impacto inicial do carro, sangrando muito. Ele se apoiava na perna esquerda. Aquilo era sua fraqueza. Reuni toda a força que me restava. Não me importava se o vidro no meu pescoço cortasse mais fundo. Respirei fundo e fiz o inesperado. Girei meu corpo com toda a força, ignorando a dor no pescoço, e cravei meus dentes com toda a violência no braço de Dimas que segurava o vidro. Mordi com a fúria de uma mãe, sentindo o gosto metálico do sangue dele. Dimas gritou. O reflexo fez com que ele afrouxasse o aperto por 1 segundo. O vidro caiu no asfalto. Sem perder tempo, levantei meu joelho e acertei com toda a potência a perna direita dele, que já estava ferida. Ouvi um som horrível de osso quebrando. O grito dele foi dilacerante, um uivo de dor pura. Ele desabou no asfalto, incapaz de ficar de pé. Esqueceu-se de mim, da polícia, de tudo, exceto daquela dor insuportável. A polícia avançou em segundos. Fui puxada por mãos fortes, afastada de Dimas enquanto ele gemia no chão. Vários policiais o imobilizaram e o algemaram. Ele ainda tentava resistir, chutando com a perna boa e cuspindo insultos. Um policial teve que contê-lo com firmeza. O barulho da chuva continuava sem piedade. Eu estava ali, olhando-o, afando. O rosto que eu um dia amara estava coberto de sangue e lama. Os paramédicos chegaram, cuidaram do meu corte no pescoço e me cobriram com um cobertor térmico. Não respondi às perguntas deles. Meus olhos seguiam Dimas sendo levado na maca. Quando passou por mim, ele me olhou. Não havia mais arrogância, apenas terror. Ele sabia que sua vida acabara ali. Daniel apareceu, o braço imobilizado. Aproximou-se mancando, com o rosto machucado, mas com alívio nos olhos. Ele me abraçou e, naquele momento, desabei. Chorei de alívio por aquele peso finalmente ter saído do meu peito. No dia seguinte, a prisão de Dimas e do Sr. Augusto foi a manchete de todos os jornais. Foram expostos como os mentores de um assassinato brutal e de corrupção na fundação. Mas a prisão foi apenas o começo do karma. O universo tem formas misteriosas de equilibrar a justiça. Dimas foi levado ao hospital sob custódia com a perna direita destruída. Os médicos informaram que a infecção causada pela ferida exposta em contato com a sujeira da rua e o metal do carro espalhou-se rapidamente, causando gangrena. Os tecidos apodreceram em horas, como se o próprio corpo o rejeitasse. No quarto isolado da ala prisional, ele recebeu a notícia de que, para salvar sua vida, os médicos teriam que amputar a perna. Que ironia cruel! Dimas, que envenenou o filho até destruir seus órgãos internos, agora veria parte de seu próprio corpo ser descartada. Quando acordou da cirurgia e viu que sua perna fora cortada até o joelho, gritou histericamente, implorando para que fosse um pesadelo. Mas era real. Ele, que se orgulhava da aparência e do poder, agora era dependente e marcado pela deficiência. O karma tirou seus passos, como ele tirou o futuro de Gabriel. O Sr. Augusto também teve um destino trágico. O homem adorado pela sociedade foi preso em desonra.
Durante o interrogatório, sua pressão subiu drasticamente e ele sofreu um AVC grave na cela. O ataque paralisou metade do seu corpo e tirou sua fala. O homem que manipulava todos com palavras doces e discursos, agora só emitia sons inteligíveis. Ficou preso a uma cama de hospital de prisão, dependendo de terceiros para tudo. Suas propriedades foram confiscadas, sua família o abandonou por vergonha. E ele passava os dias olhando para o teto, em silêncio e arrependimento. Isabela, a secretária e cúmplice, foi presa no aeroporto, tentando fugir com joias. Diante da polícia, tentou culpar Dimas por tudo, mas suas provas não a salvaram. Foi condenada por cumplicidade no planejamento do crime. Sua vida de luxo foi trocada pela dura realidade do presídio feminino, onde se tornou alvo das outras presas, que não aceitavam crimes contra crianças. Daniel e eu acompanhamos tudo de longe. Não sentimos piedade. A dor deles não se comparava à de Gabriel sofrendo sozinho no quarto. No mínimo, agora sofriam. Perderam tudo: saúde, prestígio e liberdade. Certa tarde, fui chamada ao hospital prisional para uma declaração final. Passei pelo corredor vigiado até o quarto de Dimas. Pela janelinha da porta, eu o vi. Ele estava em uma cadeira de rodas, olhando para o nada. Estava magro, com barba por fazer, e parecia 10 anos mais velho. Não havia mais o Dimas imponente, apenas os restos de um homem quebrado. Quando ele percebeu minha presença, olhou para mim. Vi lágrimas em seus olhos. Ele tentou mover os lábios, talvez pedindo perdão ou clemência, mas não senti nada além de vazio. O ódio que me queimava apagara, restando uma paz fria. Não desviei o olhar. Deixei que ele visse que eu continuava de pé, inteira. Eu, a mulher que ele subestimara, era quem o destruíra. Virei as costas e fui embora, deixando-o com sua solidão e seus crimes imperdoáveis. Meses se passaram desde aquela tempestade. O tempo cura as feridas físicas, embora as cicatrizes permaneçam. Esta manhã, o céu de São Paulo está radiante, azul e sem nuvens, como se a vida estivesse começando de novo. Estou diante do espelho, não na casa antiga, mas em um novo lar, simples e acolhedor. Arrumo meu lenço bege, cor que me traz paz. O rosto no espelho não é mais o de uma Hilda assustada. É de uma mulher que atravessou o inferno e saiu vencedora. Hoje é o dia da sentença final no tribunal. O fórum está cheio de jornalistas e ativistas. A sala de audiência está abafada, mas sinto-me calma. Daniel está ao meu lado, de terno, totalmente recuperado. Ele aperta minha mão quando os juízes entram. O martelo bate. Dimas entra na cadeira de rodas, de cabeça baixa, sob as vaias do público. O senhor Augusto não pôde comparecer devido à saúde debilitada, mas o processo seguiu para ele. Isabela está no banco dos réus, pálida. O promotor lê os crimes: assassinato de menor, fraude, corrupção e a morte da professora Regina. A juíza começa a ler a decisão. O silêncio é total. Dimas é condenado por assassinato premeditado do próprio filho por ganância. Sem atenuantes, recebe a pena máxima, prisão perpétua. O senhor Augusto também recebe prisão perpétua sem possibilidade de redução, dada a gravidade de suas ações. Isabela é condenada a 20 anos. A justiça foi feita. O martelo bate 3 vezes, encerrando meu passado jurídico sombrio. Depois disso,
não fui para casa. Tinha uma última missão. Todos os ativos confiscados de Dimas e Augusto, além da herança do meu pai, foram recuperados por Daniel e por mim por vias legais. Eu não queria um centavo daquele dinheiro para mim. Estava manchado com o sangue do meu filho. Fomos até um prédio antigo na periferia que terminara de ser reformado. No portão, uma placa colorida dizia: Casa de Gabriel, Fundação de Proteção à Criança. Usei toda a fortuna para criar um orfanato e casa de acolhimento para crianças vítimas de violência doméstica. Um paraíso para quem sofria como Gabriel, onde seriam amados e protegidos. Caminhei pelos corredores coloridos da fundação. Ouvi as risadas das crianças brincando no jardim. Aquilo aqueceu meu coração. No saguão principal havia uma foto grande de Gabriel sorrindo e, ao lado, uma da professora Regina. Também doei fundos para reformar a escola onde Regina trabalhava, criando a Biblioteca Regina, para que ela fosse lembrada como heroína, não vítima. Ao entardecer, Daniel e eu fomos ao cemitério. Os túmulos de Gabriel e Regina estavam lado a lado, sob uma árvore florida. Estavam cobertos de flores frescas trazidas por pessoas que se comoveram com a história. Ajoelhei-me perto de Gabriel, tocando seu nome no mármore. Não havia mais lágrimas de desespero, apenas uma saudade serena. A mamãe resolveu tudo, meu filho, sussurrei. Eles foram punidos. Seu dinheiro agora ajuda outras crianças. Você não sente mais dor. Pode brincar no céu. O vento soprou suave, derrubando flores brancas no meu colo. O ambiente era sagrado. Daniel ficou um pouco afastado, respeitando meu momento. Fiz uma oração, sentindo um peso de toneladas sair dos meus ombros. Eu cumprira minha promessa de mãe. Defendi meu filho até o fim. Quando me levantei para ir embora, algo incrível aconteceu. O sol poente criou um brilho entre as árvores. No fim do caminho, vi uma pequena silhueta. Meu coração estremeceu, mas não de medo. A figura vestia o pijama de super-herói que Gabriel usara pela última vez. Era ele. Não parecia pálido ou com dor. Estava saudável, com as bochechas coradas e um sorriso radiante. Ele não disse nada, apenas ficou ali, olhando para mim com olhos brilhantes. Levantou a mão direita e acenou devagar. Um aceno de despedida doce, dizendo que estava tudo bem e agradecendo. Uma única lágrima de felicidade escorreu pelo meu rosto. Acenei de volta e sorri. Adeus, meu amor, sussurrei. A imagem de Gabriel desapareceu suavemente com a luz do sol, fundindo-se ao entardecer. Mas o calor no meu peito permaneceu. Gabriel estava em paz. Ele fora para um lugar melhor, levando consigo toda a dor. Virei-me e Daniel sorriu, estendendo a mão. Segurei sua mão com firmeza. Caminhamos para fora do cemitério, deixando o passado sombrio para trás. À nossa frente, a estrada estava aberta, iluminada pelas luzes da cidade que começavam a acender. A vida continua, e estou pronta para vivê-la. Não sou apenas uma vítima ou uma mãe em luto. Sou Hilda, a sobrevivente, a fundadora da Casa de Gabriel e a voz das crianças que não podem gritar. O amanhecer chegou, e eu o recebo de cabeça erguida.